Bom dia a todos. Estamos aqui na nossa quinta aula da Escola Dominical. E hoje a gente vai ver aqui Marcos. A gente vai voltar um pouquinho no capítulo 4, final dele, e vai ver Marcos 5 hoje. Vamos começar com uma oração. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa grande oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e de podermos refletir no que o Senhor quer falar aos nossos corações, nessa mensagem que Marcos nos trouxe. E te pedimos, Pai, que essa mensagem venha estar tocando nossas vidas, nossos corações, Pai. Que cada um de nós aqui saia hoje com a convicção de quem Jesus é para nós, ou se não, que a gente saia aqui pelo menos reflexivo, pensando nessa pergunta, quem Jesus é para nós. Que nada seja vazio ou apenas de ouvido, mas que a gente possa realmente estar refletindo nessa mensagem que Marcos nos deixou. Te agradecemos por tudo, te pedimos ajuda, dá-nos forças, guarda esse dia que a gente vai em tua casa também, e que o Senhor esteja sempre falando aos nossos corações. Entregamos em tuas mãos, oramos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Beleza. Bom, vamos começar aí, o pessoal está chegando, mas eu vou fazer uma breve recapitulação aqui. Então, o evangelista Marcos, ele se preocupou em nos apresentar um relato da vida e do ministério de Jesus Cristo de uma forma bem ordenada e lógica, Então, ele estrutura toda a mensagem do evangelho em torno da identidade de Jesus Cristo, revelada logo de cara em seu prólogo, Os prólogos dos livros são extremamente importantes, porque eles dão o tom do livro e a ótica sobre qual todo o resto do livro deve ser interpretado, Então, se a gente não entende o que o prólogo do Evangelho de Marcos, a gente não entende o que está se passando e acontecendo no resto do livro, E como Marcos começa seu prólogo, O primeiro versículo do primeiro capítulo diz: princípio do Evangelho de Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Lá em Marcos 1:1. Em uma outra versão aqui também diz: aqui é onde começam as boas novas de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Então aqui a gente tem a temática que guiará toda a narrativa de Marcos, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. É essa afirmação que a gente sempre deve ter em mente, à medida que a gente avança em nossa leitura de Marcos, e que a gente sempre deve ver como Marcos apresenta a identidade messiânica de Cristo e suas implicações, em contraste com a ideia messiânica geral e popular da época. E, recapitulando rapidamente o que já vimos até aqui, vocês devem se lembrar, que João Batista dá o seu testemunho acerca de Jesus, que Jesus vence a tentação de Satanás no deserto e chama os seus primeiros discípulos. Em seguida, em uma sinagoga, ele expulsa com autoridade um espírito imundo, de modo que todos ficam admirados. Ele cura vários enfermos e logo ganha grande fama, Multidões se comprimem, se aglomeram para vê-los e ouvi-lo, levam seus enfermos até ele para serem curados. E também a gente vê que os líderes religiosos começam paulatinamente a se opor a Jesus, alegando que ele está quebrando a lei e as tradições com suas ações. E depois, Jesus começa uma série de ensinamentos, interpretando corretamente a lei, refutando e corrigindo os que se opunham a ele. Jesus também, a gente viu, ele fala acerca do jejum, da nova vida, práticas e dinâmicas que vêm com o novo vinho, E a nova roupa, que é o reino de Deus, totalmente incompatíveis com o judaísmo e suas tradições, Que seria a velha roupa. A gente viu também que Jesus fala acerca do sábado, dizendo que o Messias é superior às tradições e à lei,
A gente vê que ele realiza mais curas no sábado e é novamente procurado e seguido por multidões, né? Então, aonde Jesus vai, multidões se aglomeram e o seguem. Depois, a gente vê, né, que Jesus escolhe os 12 apóstolos, novamente é confrontado pela liderança religiosa, acusando-o de ser Beelzebul. Também ele é confrontado pela sua própria família. Aí ele fala, né, que quem faz a vontade de Deus, essa é que é a sua família. Ele ensina novamente acerca do reino de Deus por meio de parábolas também. Então, a gente viu toda essa dinâmica do reino, né? Jesus sempre em movimento, ensinando, curando, instruindo, encontrando oposição e ensinando novamente. E Marcos passa de uma série de parábolas de Jesus para uma coletânea de milagres agora. E a ênfase é sobre a autoridade e poder sobre três grandes grupos, né? Primeiro, as forças da natureza. Segundo, as forças das trevas. Terceiro, sobre as enfermidades e a morte. O Senhor do sábado é agora apresentado também como o Senhor da criação. E a pergunta fundamental a se fazer nisso tudo continua a mesma. Quem é este? O destino da vida de cada um de nós depende de nossa resposta e atitude decorrente desta a essa pergunta. Quem é este? Tenhamos em mente essa pergunta à medida que vamos avançando na leitura dos trechos de hoje. Pedro, você pode ler, por favor, para a gente, Marcos 4, 35 a 41? Claro. Diz assim, Marcos 4. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Obrigado. Bom, essa história não é apenas sobre perigo e resgate, né? Ela traz à tona ecos mais antigos. Pense em Jonas. Em vez de fazer o que Deus lhe dissera, ele navegou na direção errada. Uma grande tempestade desabou e só foi acalmada quando, por sugestão sua, os marinheiros o atiraram para fora do navio, né? Pense nos israelitas, quando saíram do Egito, né? Deus abriu o mar. Ou ainda, pense na história da criação, né? A ordem de Deus, o novo mundo de Deus emergiu do mar escuro e primordial. E também outros vários salmos falam do Deus Criador que domina o mar bravio, ordenando as ondas revoltas e ameaçadoras para que se aquietem, né? Por exemplo, Salmos 35, 89, 93, 107. E, à exceção dos pescadores, os judeus não eram um povo do mar. Para eles, na verdade, o mar simbolizava as forças ocultas do mal, ameaçando destruir a boa criação de Deus, o seu povo e os seus propósitos divinos, né? E em livros como Daniel, os monstros vêm do mar, né? Por exemplo, Daniel 7, né? O famoso Daniel 7. Assim, na famosa passagem que Jesus acalma a tempestade, estamos testemunhando algo que diz, em termos concretos, o que as parábolas anteriormente no capítulo estavam dizendo em palavras e imagens, né? Então, ou seja, o poder soberano de Deus é posto em ação, né? Ou seja, o reino de Deus está mais que próximo, ele já chegou. E esse é o mesmo poder que fez o mundo em primeiro lugar, e agora esse poder está vivendo e agindo através de Jesus Cristo, quem assume o papel do Filho do Homem de Daniel 7, como agente de Deus, colocando os monstros do mar para correr e derrotando as forças do caos, né? E quem também, ao contrário de Jonas, quem fugiu da ordem de Deus, faz exatamente aquilo que o Deus vivo quer.
Esse é Jesus. E as forças do mal são excitadas, furiosas e ameaçadoras. Mas Jesus está tão confiante na presença e no poder de Deus que consegue dormir sob uma almofada no meio de uma tempestade. E seus assustados e temerosos discípulos o acordam, clamando por suas vidas, né? E Jesus manda a tempestade se acalmar, calar, e essa se acalma. E depois, pior, ele ainda reverte a pergunta dos discípulos, que perguntaram, né? Não se importa que morremos, dizendo, com outra pergunta, vocês ainda não têm fé? Aqui, minha gente, temos uma cristologia extremamente elevada, porque no Antigo Testamento, somente Deus dá ordem às tempestades e elas obedecem. E aqui temos o filho de um carpinteiro, nascido em Belém, criado em Nazaré, sem credencial religiosa alguma, dando ordens à tempestade e ela obedecendo. Quem é este? É fácil julgar os discípulos pelos seus erros e por sua falta de fé, achando que se fôssemos nós, certamente faríamos diferente, que confiaríamos em Jesus após termos visto tantas maravilhas, né? Afinal, eles já tinham visto e presenciado incontáveis milagres, não? Os discípulos não têm fé porque concentram toda a sua atenção no dilema terreno e não creem em Deus nem em Jesus. O medo revela a falta de fé. E nós, certamente, naquela mesma situação e contexto, agiríamos de modo muitíssimo semelhante aos discípulos e seríamos repreendidos por Jesus. Mas este é o convite que Marcos faz para todos nós. Ele diz, mais ou menos, tudo bem, siga em frente, acorde Jesus. Orem a Ele em meio ao seu medo e raiva. E não devemos nos surpreender se Jesus voltar-se para nós enquanto as tempestades às nossas costas cessam e nos perguntar quando é que teremos alguma fé nele. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? A resposta a essa pergunta deve ser feita individualmente. Mas não só o vento e o mar lhe obedecem, mas também as forças das trevas e as enfermidades, como a gente vai ver nos textos a seguir. Paulo, você pode ler o 5, 1 a 20, por favor? Posso sim. Assim chegaram ao outro lado do mar, na região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava, entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito. Por que vim me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito. Saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos passando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava
e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então, o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Como certamente se tem falado nas aulas, né, Jesus está quase sempre em movimento na narrativa de Marcos. E Jesus e seus discípulos partem para uma região claramente gentia, né, impura aos judeus, né, e que cultivava porcos, animais impuros aos olhos judeus. E falando em impureza, sepulturas nos cemitérios também eram consideradas lugares de contaminação. Para um judeu, o contato com mortos ou com as sepulturas o tornava impuro. Lá eles vão de encontro a um homem endemoniado, né? Marcos usa a expressão espírito imundo para mostrar que não há nada de bom da parte de Deus neles. Os possuídos eram, para todos os efeitos, como os leprosos e, portanto, obrigados a deixar seus lares povoados e a viverem excluídos da sociedade. A legião de demônios lhe havia dado um poder sobre-humano, né? Mas, ao mesmo tempo, transformaram em um farrapo humano, nu, isolado, autodestrutivo e atormentado. Essa talvez seja uma das histórias mais lamentáveis da Bíblia sobre a desgraça humana. Nunca saberemos a razão para Jesus ter ido àquela faixa territorial. No entanto, o que ele fez foi não somente dramático, mas também profundamente simbólico, pois muitos na região, judeus e não-judeus, deviam ansiar por ver os romanos expulsos e de volta para o mar Mediterrâneo. Se eles lessem livros como Daniel, entenderiam o mar como um lugar de onde vinham os monstros. Ora, Roma era o monstro de todos os monstros. Roma era impura, Roma era a nação de porcos. O melhor lugar para Roma era de volta ao mar de onde vieram. O que então aconteceria quando o homem que estava anunciando o reino de Deus ficasse face a face com alguém obcecado e possuído por Roma e suas legiões impuras? Certamente os judeus diriam: atire-os no mar, não? Mas não é fácil assim. Marcos está nos dizendo que devemos olhar para a história de um modo mais amplo. E no clímax da sua história, Jesus é que terminará nu, isolado, fora da cidade, entre tumbas, gritando coisas incompreensíveis enquanto é rasgado na cruz. E isso, Marcos está dizendo, é como a cura ocorre. Jesus está chegando para compartilhar o problema das pessoas, para deixar que o inimigo faça o seu pior a ele, para receber a força plena do mal sobre si e deixar que os outros, pela fé em sua obra, partam livres. E em tudo isso, Jesus demonstra total poder e autoridade sobre as forças das trevas, expulsando a legião de demônios que possuía o homem. Estes, à semelhança do endemoniado do capítulo 1, vocês devem se lembrar, de imediato reconhecem a Jesus, tentam reagir, né, na tentativa de obter algum poder e vantagem sobre o Filho de Deus, mas no fim são derrotados e se submetem ao Senhor. Então, em vez de serem lançados às correntes das trevas, os demônios suplicam para serem enviados a um lugar alternativo, né? Como a manada de porcos que se passavam pela região. Eles entram nos porcos e a manada corre em desespero para sua destruição. E os que cuidavam dos porcos correm de volta à cidade e espalham o ocorrido. O povo, então, vê o homem que estiver endemoniado, agora em perfeito juízo, temem grandemente e suplicam a Jesus para que saia da região, para que não haja mais destruição.
a gente poderia precipitadamente concluir que aquele povoado era desumano, frios, insensíveis, né? Porque aparentavam se preocupar mais na perda econômica dos porcos do que com a libertação do homem. E, de fato, esse pode ter sido um dos, se não o principal motivo para pedirem a retirada de Jesus. Mas o foco de Marcos, porém, não está sobre os porcos mortos, mas sim sobre o homem restaurado. O povo ficou atônito ao vê-lo em perfeito juízo, aos pés de Jesus, e por isso temeram e tomaram a decisão. O foco da grande tela de Marcos, portanto, está sobre um homem em profunda angústia e necessidades humanas, e sobre Jesus suprindo essas necessidades e curando sua angústia. Assim, a mensagem suave e curadora de Jesus deve ser aplicada, identificando-se com os que sofrem, a fim de trazer a cura de Deus para quem ela se faz necessária. E para finalizar, Marcos traz à tona um dos principais e centrais motivos e essência do Evangelho: a misericórdia de Deus. O homem suplica para que Jesus o permita tornar-se um dos seus discípulos, mas em vez disso, Jesus o transforma em um missionário. Ele deve pôr-se em pé, dependendo de Jesus, de um modo diferente. Ele deve encontrar uma nova vida de volta à sua própria comunidade, contando em áreas não judaicas o que o Senhor lhe havia feito, proclamando a misericórdia de Deus por ele. E esse mesmo chamado, minha gente, se aplica a todos os que em Cristo creem e nele professam fé. Os que seguem Jesus devem colocar em prática agora a vitória que ele conquistou. Sim, a gente já viu que Jesus conquistou a vitória sobre as forças da natureza, sobre as forças das trevas, e agora veremos que ele também conquistou a vitória sobre as enfermidades e sobre o nosso inimigo final, a morte. Rebeca, você pode ler, por favor, para a gente? Marcos 5, 21 a 43. Posso sim. Marcos 5, 21 a 43. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem lhe disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que o haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse:
Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer a menina. Obrigado. Bom, aqui o que Marcos fez foi colocar uma história dentro da outra, naquilo que às vezes é chamado de sanduíche, né? Então, os dois relatos interpretam um ao outro, né? O sabor da história externa acrescenta entusiasmo à interna, e o gosto da interna tem, por sua vez, o intento de permear a externa, né? E a história externa, vocês devem ter percebido, é sobre Jairo e sua filha de 12 anos. E a história interna é sobre a mulher mais velha, que pelos mesmos 12 anos sofrera de severa hemorragia. Ambas as histórias são sobre medo, fé e poder de Jesus. Temos então Jairo, o dirigente da sinagoga da cidade, alguém em posição de responsabilidade e de certa autoridade, né? Alguém pertencente à vida, à dinâmica e centro religioso judaico. Nem sempre a presença de Jesus tem sido fácil nas congregações dos vilarejos. Rumores nas redondezas sugeriam que novos movimentos do reino de Deus trariam problemas consigo, principalmente políticos. A filha de Jairo, de 12 anos, por sua vez, está muito doente, aparentemente à beira da morte. Podemos facilmente observar o lar agonizante, o pai perturbado, a esperança escoando como a areia de uma peneira, e então chegando a notícia de que aquele itinerante mestre estranho havia retornado do lago. Jairo engole o seu orgulho e esquece seus temores. Por que temer a controvérsia religiosa ou o perigo político quando sua filha está morrendo? Então, corre até Jesus, lançando-se a seus pés, e ofegante faz o pedido. E Jesus segue após ele, sempre atraindo e sendo seguido pelas multidões. Agora, temos o relato da história interna, quase que uma interrupção na externa, e então somos mantidos em suspense pela história da mulher mais velha, que também nos fornece um significado mais profundo e adicional à história externa. Ora, Jairo e Jesus estão a caminho de uma casa na qual, como já suspeitávamos, encontrará um cadáver, o que remete também à impureza cerimonial. E aqui temos uma mulher com hemorragia crônica, outra fonte de impureza cerimonial. Jairo pediu para que Jesus viesse à sua casa para que sua filha pudesse ser resgatada ou salva, né? A mulher diz a si mesma: se eu tão somente tocar as suas vestes, serei resgatada. Sua fé a salvou, diz Jesus à mulher. Não tenha medo, apenas creia, diz ele a Jairo. A mulher mais velha, muito provavelmente era conhecida na cidade por sua doença. E muito possivelmente andava pela multidão com o rosto encoberto para não ser descoberta, acusada e julgada por impureza e por contaminar os outros tocando neles. Pois ela era considerada uma pária, semelhante aos endemoniados e leprosos, deviam ficar à distância das pessoas para não transferir sua impureza cerimonial aos outros através do toque. E também ela havia perdido todos os seus bens em busca de uma cura sem sucesso. A gente não consegue imaginar o quão horrível tinha se tornado a vida dessa triste mulher. Os médicos não tinham mais o que fazer. Ela sabe, porém, que Jesus pode fazer o que eles não podem e toma uma decisão audaciosa. Sua fé é grande e ela crê que o simples ato de tocar nas roupas dele será suficiente. Assim, a mulher toca em Jesus e é curada. Ocorre uma cura através do toque. Os efeitos poderosos do milagre são sentidos imediatamente. Além de a hemorragia cessar, a mulher se sente livre de seu sofrimento. Os efeitos em Jesus são igualmente intensos. O poder de cura de Jesus era algo físico, né? Ele sentiu parte desse poder sair dele. Gente, tudo isso é muito esquisito e estranho, devemos confessar.
Para nós, fica destacado a estreita natureza do contato entre o indivíduo e Jesus. O mesmo contato que Marcos espera que seus leitores desenvolvam por si mesmos. Porque quando a vida irrompe com todas as suas pressões, ainda há espaço para que progridamos andando até Jesus e o toquemos naquela estranha mistura de temor e de fé que caracteriza boa parte do discipulado e caminhada cristã. Diante também disso tudo, surge a questão, né? Foi o poder de Jesus que resgatou a mulher ou a sua própria fé? A resposta é que a fé, embora em si mesma seja impotente, é o canal através do qual o poder de Jesus pode operar. Porque Jesus não é um mago fazendo truques de magia por meio de um poder secreto para uma plateia impressionada e distante. Não. Jesus é o Filho de Deus, aquele através de quem o Deus vivo está refazendo Israel, os seres humanos e todo o mundo. E a fé é o primeiro sinal dessa reconstrução, dessa renovação, dessa nova vida. Então, embora a fé em si mesma seja impotente, ela é o canal através do qual o poder de Jesus opera. Voltamos, então, à história externa. Suspense aumenta. Os mensageiros chegam para dizer a Jairo que sua filha está morta. Marcos destaca a fé da mulher mais velha como paradigma para Jairo. Dizer a Jairo, entorpecido de dor e horror como estava, né, ao receber aquela notícia, para não temer e tão somente crer, talvez ele tenha descoberto uma centelha de fé que o capacitou a andar com Jesus mais uma pequena distância. Chegando à residência de Jairo, eles encontram em andamento os tradicionais rituais e processos de luto da época, com pessoas chorando e gritando, às vezes acompanhadas de instrumentos musicais, como Mateus sugere. Jesus toma seus 3 seguidores mais próximos, Pedro, Tiago e João, e vão juntos até a casa. Diz que ela não está morta, mas dorme. Então ele faz uma metáfora para a morte. Marcos talvez esteja esperando que seus leitores ouçam, a partir do capítulo anterior, a história da semente da planta. Ela vai dormir e se levanta. E agora, eis o que vai acontecer. Essa garota, como um sinal adiante de que o reino de Deus está se manifestando. E quando Jesus fala que ela não está morta, mas dorme, as pessoas riem dele. Assim como riem dos seguidores de Jesus desde aquele tempo até os dias de hoje. Mas Jesus fez o que tinha que ser feito. Dessa vez, é Jesus quem pega a mão da menina e dessa vez ele diz uma palavra de ordem, original do aramaico. Talita cumi, hora de se levantar, menininha. E ela se levanta, começa a andar pelo quarto. Minha gente, essa passagem também nos deixa com todos os tipos de perguntas, como por que Marcos registrou as palavras de Jesus em aramaico? Ou por que aparentemente Jesus trouxe de volta apenas a vida da filha de Jairo e não impede logo todos de morrerem? Por quê? No entanto, parte do ponto da história do Evangelho e de todo esse trecho de Marcos é precisamente que o poder gerador de vida da parte de Deus está se manifestando e trabalhando através dos detalhes comuns da vida. E a segunda pergunta, e perguntas como se Deus pode fazer todo tipo de coisa, por que não evita coisas terríveis como um holocausto que aconteçam em nossos dias, não fazem sentido diante da história mais abrangente que Marcos está nos contando. Jesus orienta com rigor a não contarem nada a ninguém. O argumento parece ser que aquilo que Jesus está fazendo e o que está dizendo soam como algo perigoso e subversivo, Se Herodes, que era rei da Judéia daquela época, soubesse que alguém com essa autoridade sobre a morte estava em liberdade e liderando um movimento do reino de Deus, certamente ficaria muito preocupado. Ou ainda, se os líderes religiosos no templo, ou os autonomeados mestres da lei, soubessem que alguém estava agindo dessa forma, fora dos canais oficiais e afirmando estar lançando
um movimento do reino, fariam que estivesse ao seu alcance para reprimi-lo. A gente já viu, né, que eles já se opuseram e a gente vai ver que eles vão continuar se opondo cada vez mais fortemente. Porém, somente se observarmos o movimento de Jesus em todas as suas dimensões, inclusive política, vamos compreender que por trás de todos os dramas humanos e intensos e íntimos de cada história que a gente viu, está um tema mais abrangente, mais misterioso, para o qual Marcos está chamando nossa atenção. Jesus está a caminho de confrontar o mal em seu cerne. Ele encontrará a própria morte que ameaça toda a bela criação de Deus e vai derrotá-la de uma forma tão inesperada quanto foram essas duas curas, esse exorcismo e a ordem à tempestade. E dessa vez, no entanto, não haverá ordem para que se faça silêncio. Quem é esse? Que possamos, cada um de nós, individualmente, encontrar essa resposta e viver por ela. Amém? Bom, se vocês quiserem, agora a gente abre para os comentários. Bom, então acho que a gente pode, se ninguém quiser comentar nada, acho que a gente pode finalizar então, terminamos aí a tempo. Eu queria pedir para Tiffany, pode orar para a gente finalizar? Ok. Vocês conseguem me ouvir? Consigo. Ok. Senhor Deus, a gente te agradece por mais uma manhã que o Senhor nos concede. Obrigada porque a gente pode estar se reunindo como igreja para ouvir a Tua palavra, Senhor, e a gente agradece pelos estudos, pelas pessoas que têm preparado as últimas aulas, Senhor, e a gente pede que o Senhor continue ministrando nos nossos corações ao longo do culto dessa manhã. Que o Senhor nos prepare, Senhor, para celebrar a ceia junto com a igreja e que a gente possa estar sensível, Senhor, para ouvir a Tua voz. Seja bem-vindo no nosso meio, Senhor, e continua abençoando esse dia de descanso na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém.